Shalom, shalom, amados. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória, em mais um pós-culto, pós-tradução, Glória de Sião Internacional. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2025 e é primícias de Shevat, o mês de Shevat. E nós começamos hoje com uma declaração de leva-nos, Senhor, ajuda-nos a ir além de nós mesmos. Nós estamos num tempo de guerra, uma guerra que se manifesta por meio da quietude, do aquietar, do aquietar-se, de nos aquietarmos, e em que nós colocamos a vontade, as emoções, a mente, os sentimentos aquietados no shalom de Deus, para que nós estejamos assentados. Nessa quietude nós ascendemos e nos assentamos em lugares celestiais. Aqui nós conseguimos ouvir Jesus rir-se de seus inimigos. E então, como é, Senhor? A pergunta que eu faço quando chegam a esse lugar. Como refletir o orgulho, como refletir o melhor de Deus, como refletir o caráter de Deus através de mim? Se nós estamos em lugares, o Chuck está falando tudo isso, né? Se nós nos aquietamos e nos assentamos em lugares celestiais, a próxima pergunta é, ok, Senhor, o Senhor está, bem aqui eu chamo isso de ciclo da adoração, nós chegamos, nós adoramos, nos arrependemos e tudo mais, estamos face a face com Ele, Ele manifesta a sua glória a nós, Ele manifesta a sua santidade, Ele manifesta a sua estratégia, Ele manifesta o que nós precisamos saber naquele momento, Ele nos transforma. E nós perguntamos, Senhor, de toda essa revelação que o Senhor está me dando, o que eu vou refletir lá no mundo? Quando eu descer daqui, se eu descer daqui, se eu conseguir me manter neste lugar durante o meu dia, aleluia. Se eu não conseguir, quando eu começar os meus afazeres diários, como refletirei essa revelação que o Senhor brilhou sobre mim, resplandeceu sobre mim neste momento? Como refletir o melhor de Deus? E quem é que Deus quer que eu seja hoje? Então, no nosso tempo de meditação nessa semana nós podemos desenvolver um pouco mais dessa quietude para poder parar e ouvir a Deus. E perguntar, Senhor, aonde eu preciso ser transformado e ao mesmo tempo, como refletirei o Senhor no meu dia. Nós sabemos que somos falhos, que estamos num processo, mas Deus sempre tem algo que Ele nos dá para que nós possamos derramar. Seja luz para refletirmos e iluminarmos, seja paz para que o ambiente ao nosso redor seja mudado com esta paz. O que quer que seja, Deus sempre nos dá uma porção para transbordar. Em nome de Jesus, amém? E o Senhor tem nos feito como vasos de alabastro. Como vasos de alabastro, tem alguma coisa dentro de nós, algum perfume caro, alguma coisa que nós temos guardado. Temos guardado essas coisas para quê? Para quem? Para quando? O que o Senhor fez e forjou em nós, perfumou em nós, encheu em nós, preencheu em nós. Quando vamos derramar diante dele, se é que estamos pensando em derramar diante dele? Selá. Pense nisso. Aquilo que Deus já te encheu, o perfume que Ele já te deu. Quando você vai transbordar diante dele? Quando vamos adorar com este perfume? Quando e onde vamos derramar esse perfume nos pés, na cabeça, no corpo de Jesus? Nós não estamos preparando mais para a morte, agora estamos preparando para outra coisa, para não só para a ressurreição, porque Ele já está ressurreto, mas para a sua segunda vinda, que nós sejamos uma noiva perfumada, prontas para adorá-lo, com lâmpadas acesas e com vasos cheios, amém? Temos uma fragrância, o que estamos fazendo com essa fragrância, com esse azeite, com essa mirra, com os aloés, com o frankincense, com todas as especiarias que o Senhor colocou dentro de nós para exalar este perfume diante dele, quando vamos liberar esse incenso na presença do Senhor. E o Senhor nos chama para um lugar de disponibilidade, um lugar em que Ele forja algo em nós
o que precisa ser derramado. Então ele forja em nós aquilo que ele quer receber. E ele forja em nós e nos coloca também num lugar de disponibilidade, num lugar de maturidade. Nós estamos sempre perguntando, Senhor, envia-me a mim, me prepara, envia-me a mim. Chega um lugar e a gente está sempre avaliando, né? Puxa, eu falhei. Existe um momento em que nós paramos de brigar conosco, com nós mesmos, com essa questão da baixa autoestima, em que nós estamos sempre diante do Senhor, ai de mim, porque eu fiz isso, ai de mim, porque eu não consigo sair da depressão, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Chega um momento em que, de tanto estar na presença dele, nós não estamos mais pensando, ai de mim. Nós estamos, uau, Deus, o Senhor é incrível, usa-me, envia-me, forja-me, transforma-me. Mas o foco não é mais o meu mimimi, mas o que ele anseia em ter de mim. O que ele quer que este vaso produza. Já não sou mais o centro, ele é o centro. E então nós precisamos sair deste lugar de baixa autoestima para um lugar de Deus. Eu sei que eu sou falho, já entendi. Estou num processo e eu vou cair e levantar muitas vezes, mas os meus olhos estão em ti. Eu sou muito mais que vencedor por meio daquele que me amou. O Senhor está me forjando, o Senhor me ama apesar ou junto com as minhas fraquezas. E eu não vou desistir de estar nessa jornada de transformação contigo. O Senhor vai me transformar de glória em glória. Não tem jeito. Eu não consigo ir dessa glória para essa glória num passo só. Então nós vamos de glória em glória, em glória em glória. No meio do caminho a gente dá uma caidinha, aí a gente vai de glória em glória, né? E às vezes aos trancos e barrancos. Assim o Senhor mostra o que tem de errado e o que Ele quer transformar. E toda luta é uma oportunidade para a vitória. Todo problema é uma oportunidade para uma nova estratégia. Todo processo de forja é uma oportunidade para sermos melhor, para sermos transformados à sua imagem e semelhança para o próximo processo de glória, para o próximo nível de glória. Então, nós precisamos aproveitar desse ritmo da graça que Deus está nos dando e deixar Deus nos forjar, permitir que Ele nos forje, porque Ele conhece os nossos corações disponíveis, dispostos e rendidos. E é isso que Ele quer de nós. Não mais corações que ficam, mas corações que dizem, ok, Deus, nessa nossa jornada, sei que vou falhar, tudo bem, o Senhor me ama mesmo assim, estou pronto para o Senhor me forjar para eu não falhar mais aqui, eis-me aqui, usa-me a mim, em meio ao meu processo. Porque quando acabar o processo já estou na glória, então eu preciso que o Senhor me use aqui, porque na glória o Senhor não precisa de mim, mas aqui sim o Senhor quer me usar, então eis-me aqui, venho como estou e deixo o Senhor me transformar. Não vou ficar como estou, mas deixo o Senhor me transformar de fé em fé, em fé em fé, de força em força, em força em força, de vitória em vitória, em vitória em vitória, de glória em glória, em glória em glória, cada vez mais a semelhança daquele que muito me amou. Amém? Sim e amém. Primícias de Shevat. O Senhor estabelece o curso a partir de trombetas até a Páscoa. Nós temos um processo aí de transição desde as festas do 7º mês, que já se concluíram, e nós agora estamos rumo ao início do mês novamente, com Pessach chegando aí. E nós temos na palavra Shevat raízes. Deus está tratando raízes divinas que serão restauradas e renovadas durante essa nossa travessia até a Páscoa. E nós estamos progredindo para a terra fecunda. Vamos declarar isso. O Brasil, eu, minha família, estamos progredindo para a nossa terra, uma terra que é fértil, vamos dizer, para uma terra fértil. Haverá ali uma fertilidade, haverá aí uma frutificação, haverá aí uma multiplicação, é uma terra fértil. E nós sabemos que quando nós semeamos em primícias, quando nós semeamos em Shabat, quando nós semeamos em Rosh Chodesh, quando nós celebramos esses ciclos de Deus e trazemos também
não a nossa oferta, quando nós semeamos não apenas uma oferta, não são apenas lembra dos sacrifícios do Antigo Testamento, nós hoje trazemos nosso louvor, sacrifício, nosso corpo como um sacrifício vivo, nós trazemos a nossa mente, nós trazemos os nossos bens, nós trazemos a nossa adoração, nós trazemos o nosso tempo, que muito está sendo roubado aí pelos nossos dispositivos. Aliás, a gente pensa nisso, me veio à cabeça, né? Quando a gente passa tempo com os nossos amados sem os nossos dispositivos, nós não estamos roubando o tempo desse relacionamento. Quando nós estamos passando tempo com Deus com os dispositivos, a gente está roubando esse tempo de estar com Deus. Então faça esse paralelo. Eu estou com a minha família, eu estou com a minha família, estou prestando atenção nos meus filhos, estou prestando atenção nos meus pais, estou prestando atenção nos meus amigos que vieram almoçar comigo, estou prestando atenção na pessoa que está diante de mim. Quando a pessoa não estiver mais lá, ok. E quando você estiver com Deus, preste atenção em Deus, ouça o que Ele tem para dizer, anote o que Ele tem para dizer, medite no que Ele tem para dizer, responda a Ele, ouça de novo o que Ele vai te dizer. Precisamos restaurar esse tempo cíclico de estar com Deus, mas também não podemos deixar de semear com os nossos bens. Nossa semeadura é importante. Nós semeamos o melhor da massa para santificar o restante da massa para aquela semana, para aquele mês, para aquele ano. Precisamos completar para iniciar o próximo ciclo. Então a gente semeia para completar um ciclo e para iniciar o próximo ciclo, fundamentado nas bênçãos e na santificação da massa que o Senhor deu para o ciclo seguinte. Aí nós recebemos de novo pelo fruto do nosso trabalho ou pelo que a maneira como o Senhor provê para nós separamos o melhor daquela massa, semeamos novamente pela fé e Ele vai e fala, ok, estou abençoando essa massa, santificando essa porção, mas não só essa porção, como o restante da massa, da onde veio essa porção. Princípios de semeadura. A gente colhe o que a gente semeia, então não se esqueça de perguntar para o Senhor aonde você deve semear, o que você deve semear, como deve semear, quão frequentemente deve semear, etc. Ok? É o Espírito Santo que vai nos dizer essas coisas. E nós, quando estivermos celebrando, quando nós trazemos a nossa semeadura na forma que for, no seu tempo, na sua adoração, no seu corpo santificado, em todas as formas diferentes de adoração e de semeadura, nós podemos ter a certeza de que Deus está recebendo e Ele nos move. Ele pega esse trigo, Ele pega essa oferta e é como se Ele nos movesse, celebrando o receber dessa semeadura e como se nós fôssemos também um novo ciclo. Nós precisamos de um novo ciclo. A cada término de nós queremos um novo. Então nós devemos deixar Deus nos mover como Ele quer, fechando um ciclo e iniciando um novo ciclo. É tempo de nós ensaiarmos, né? O título da palavra tinha alguma coisa a ver com ensaio. E é tempo de nós ensaiarmos as bênçãos que estão a caminho. E então Deus nos dá uma palavra, a gente sabe que essa bênção está chegando e nós precisamos ensaiar. Por exemplo, nós sabemos que Jesus está chegando, Ele vai voltar e nós precisamos ensaiar o que Ele vai querer que nós façamos, qual é o chamado que Ele tem para nós, para esse momento da sua vinda, ou para preparar para essa vinda. Assim como ele usou João Batista para preparar o caminho do Senhor para a primeira vinda, ele tem um remanescente nos últimos dias que ele vai usar para preparar o planeta. O que João Batista fez? Preparou o povo com arrependimento para receber o Messias, arrependimento para receber salvação. Hoje Deus nos levanta como um remanescente de um sacerdócio santo e real, segundo a ordem de Melquisedeque, que é a ordem dele, mas também somos como ministros que preparam o povo deste mundo para a sua vinda, e é para o juízo, porque a salvação já veio, então nós precisamos agora entrar em arrependimento para a salvação antes que venha o juízo. Então estamos preparando essa terra, amém? Somos agentes de preparo para o mundo, para que o Senhor Jesus venha. Em nome de Jesus, amém? Diga assim, minhas bênçãos estão a caminho. Moisés entregou uma mensagem, a mensagem de Deuteronômio. Diz o Chuck que ele levou 37 dias para ensaiar passado, presente e futuro.
nessa mensagem de Deuteronômio, 40 anos depois, né, um pouco antes de entrar na terra. Então eles já tinham fracassado e falhado e rodado, mas estavam ainda ali pela aliança que Deus fez com esse povo e pelas promessas que ele iria cumprir através deste povo. Nós estamos aqui 2000 anos já, mas não se preocupe, Deus vai cumprir as suas promessas. E nós vamos ensaiar aquilo que ele já fez, e é isso que a gente faz nos ciclos das festas. Páscoa, a gente está celebrando o que Jesus fez na cruz. Asmos, primícias, Pentecostes, a gente celebra a presença do Espírito Santo aqui conosco. E nós celebramos o futuro, celebramos trombetas, expiação e tabernáculos e o 8º dia, não só como coisas que ele já fez nas dimensões do Espírito, mas como coisas que ele ainda vai cumprir na sua segunda vinda. Ensaiando. Um dia uma hora chega o dia da apresentação e só Jesus sabe qual é o dia dessa apresentação. Só o Pai, só Deus sabe o dia da apresentação. Mas nós estamos ensaiando diariamente, ciclicamente, semanalmente, mensalmente, a cada 1º mês, a cada 7º mês, a cada 3º mês, nós estamos sempre ensaiando até chegar o dia dessa apresentação, da chegada, da manifestação, da vinda do nosso amado. Amém? Então vamos continuar ensaiando como Moisés fez na mensagem de Deuteronômio. Nessa mensagem de Deuteronômio ele contou tudo que eles fizeram de errado, tudo que Deus disse e tudo que eles deviam fazer daí para frente. Ele relembrou, recontou, relatou tudo. E é como se fosse uma janela para apresentar um relato. Quando a gente ensaia, a gente abre uma janela para apresentar um relato. Esse ensaio, ele é para nós ensaiarmos o ano todo. Até a vinda de Cristo a gente está ensaiando. O ano, 2, 3, 4. E a gente vai aproveitar os ciclos para nos ajudar nesses ensaios. E a gente ensaia para quê? Ou o que é um ensaio? Um ensaio é dizer de novo, falar de novo, repetir, repetir. Deus falou isso, ele fez isso, Deus falou isso, ele fez isso, ele falou que vai fazer isso, ele fez isso. Repete, repete. A gente faz isso ciclicamente, mas você pode colocar isso num ciclo da sua vida também, de quando você se converteu, ou de quando você teve alguma coisa grande na sua vida, você vai lá e repete. Aconteceu isso, Deus me resgatou assim. Eu caí, eu sofri um acidente, seja como for, eu tive uma enfermidade, Deus me resgatou assim. Aconteceu, reconhecendo o que aconteceu, relatando, repetindo, para não esquecer, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A memória das coisas do passado nos trazem esperança para o hoje e para o amanhã. Temos que relatar, contar, prestar contas sobre o presente também. Temos de recontar em ordem, enumerar. Deus fez isso, 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 isso. Isso é tudo parte de ensaiar. Precisamos praticar para o dia que está por vir. O dia que Deus sabe que será o dia da apresentação. E precisamos realizar, performar, como se fosse amanhã. Como se fosse hoje. Então o meu ensaio é como se a peça fosse amanhã. O meu ensaio é como se a vinda fosse amanhã. Eu preciso estar pronto agora. Porque se eu não estiver vivo no dia que Jesus voltar e ele me recolher antes, eu preciso estar pronto para esse dia de ele me recolher. Que pode ser hoje à noite. Que pode ser daqui a pouco. Pode cair o prédio agora. Fui, eu estou pronto agora. Em nome de Jesus não vai cair o prédio. Mas se cair, eu estou pronto? Essa é a pergunta que nós temos de fazer. Eu hoje estou pronto para encontrar com o meu Senhor? E aí eles mencionaram, e eu não sei se eu anotei certo, é uma daquelas tarefas que eles vão fazer lá e a gente acaba se perdendo um pouco aqui. Não sei se era jejum, se era oração, se era dias de adoração, não me lembro. Eu só sei que eu anotei os textos, Deuteronômio 8, Ezequiel 37 e acho que Salmo 37, se não for 37, é 137 ou 27. Eu deixo você procurar, tá? Deuteronômio 8, Ezequiel 37, Salmo 37, 27, 137. E se eu descobrir no meio da semana qual é a tarefa, eu passo para vocês. E nós precisamos também ensaiar a nossa missão, constantemente ensaiar a nossa missão e o nosso chamado. Precisamos reconhecer os líderes que o Senhor nos deu, aqueles que estão nos ajudando nas nossas travessias, ou reconheça os irmãos que estão contigo. Você não tem um líder acima,
você não é líder de alguém abaixo, mas você tem um corpo com o qual você anda. Celebre essas vidas, reconheça essas vidas, sustenha-nas em oração, em intercessão e reconheça, ore por eles. Vamos orar uns pelos outros, porque essa travessia nós não conseguiremos sozinhos, nós vamos ter de estar juntos. Segundo ponto de ensaiar a nossa missão e o nosso chamado é lembrar que o povo lá atrás, eles se recusaram a seguir a Moisés, eles se recusaram a obedecer, e toda vez que eles se recusavam, eles se lascavam, até rima. Então, se você tem um líder sobre ti, ore por esse líder sobre ti e busque andar junto com esse líder sobre ti, como uma esposa anda com seu esposo, como a igreja anda com Jesus, junto, sob a liderança, não sob a cobertura. Só Jesus pode ser a nossa cobertura, só o sangue de Jesus pode nos cobrir dos nossos pecados. Mas entendam o outro aspecto de cobertura, que é esse andar junto, que é estarmos unidos no mesmo propósito. Se você é totalmente fora dos propósitos da sua congregação, procure outra, meu amado. Você tá, né? Eles vão para cá e você luta para cá, e eles oram por isso e você ora contra isso. Você não está juntando, você está dividindo. Talvez você esteja no lugar certo, errado, e seja o momento de você agora orar para Deus te levar para um corpo onde, né, você não está atrapalhando com a sua intercessão, ou que eles não estejam te ofendendo a cada momento porque você não crê como eles creem. Lembre-se, os dedos não precisam concordar com o modo do funcionamento do ombro, mas se os dedos resistirem o funcionamento do ombro, o ombro não consegue colocar os dedos, né? Ou se o cotovelo resiste o ombro, resiste a mão, ele não deixa o cotovelo colocar, o ombro colocar a mão aonde a mão tem de estar. Então nós somos um corpo que milita contra si mesmo, nada vai ser feito. Então, nós precisamos saber quem somos, a que fomos chamados, a que viemos, e deixar Deus nos colocar no lugar certo, na hora certa para fazer. Se o cotovelo entender isso, ele não vai nem olhar para o que a mão está fazendo, ele vai simplesmente olhar para Jesus e copiar o movimento que Jesus está fazendo. A mão vai fazer o mesmo, vai olhar para Jesus e copiar o movimento que Jesus está fazendo. O ombro vai olhar para Jesus e vai copiar o movimento que Jesus está fazendo, e aí todos juntos vão conseguir ajudar a boca a beber e comer o que precisa comer. Vocês estão me entendendo? Precisamos olhar para Jesus e saber o que Ele está nos mandando fazer, como Ele está nos posicionando, o que Ele está nos chamando a fazer. Precisamos olhar para Ele e obedecer a Ele. Jesus não fazia nada sem ver o Pai fazer primeiro. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus e olhar para Deus e deixar o Espírito Santo nos mover para que estejamos no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, na intensidade certa, com toda a intencionalidade de quem conhece a voz de Deus. Amém? Nós conhecemos a voz do nosso pastor, só isso que importa. Pare de militar contra seus irmãos, pare de discutir com eles, pare de contender com eles, pare de atrapalhar o chamado deles. Interceda para que Deus faça a sua vontade e os alinhe. Ponto. Senão nós somos um corpo dividido e vai dar ruim, bem ruim. Terceiro ponto, precisamos entender os resultados e as consequências dos nossos erros e precisamos lembrar dessas consequências dos erros passados para que nós não venhamos a repetir esses erros no futuro. Precisamos lembrar que nós em muito postergamos a promessa e não podemos mais postergar. Gente, o tempo é chegado, não dá mais para perder tempo brigando com Deus. Então arrepende-te, lembra onde você postergou a promessa lá atrás e entra em linha, entra no tempo de Deus hoje, para que não atrase mais o que Deus quer fazer em nossas vidas e em nossa nação. Amém? São grandes as vitórias que nós tivemos no passado, lembre-se delas, celebre essas vitórias, veja o que você fez de certo para ter essas vitórias, que obviamente que não foi por você, porque você mereceu, porque Deus que te deu a vitória, mas você se alinhou com Deus, de forma que você não atrapalhou a vitória. Né? Lembra do povo lá nas águas, em Refidim. Em Refidim o povo reclamou, Moisés foi lá e bateu na rocha, e aí eles tiveram que brigar contra os amalequitas. Tiveram uma guerra totalmente desnecessária. Deus deu a vitória, mas não precisava da guerra. A guerra veio porque eles falharam, eles desobedeceram. Então vamos não desobedecer a Deus para não ter essa batalha, mas já que desobedecemos e tivemos a batalha, vamos lembrar
que houve arrependimento, que houve intercessão, né, de Ur e Arão segurando as mãos de Moisés, e houve vitória no campo por causa da intercessão. Então nós aprendemos uma série de coisas no meio de um fracasso e de uma batalha, e de uma vitória. Então celebramos as grandes vitórias e todo o seu contexto para a gente aprender para o nosso futuro. Lembre das fronteiras e dos limites que Deus estabeleceu em torno da sua casa, da sua família, do seu chamado, do seu ministério. Para de ir além das fronteiras que Deus te deu, porque você periga abrir brechas e ser atacado, porque você está no lugar errado. Nós todos temos um escopo de atuação, seja para 1, seja para 2, seja para 10, seja para 10 milhões. Fique dentro dos limites e das fronteiras que Deus estabeleceu para você. Não queira ser o seu irmão. Você não está precisando dessa adulação toda. Mimimi é tempo de morrer. Se Deus te chamou para alcançar um, alcance esse um. Se Deus te chamou para ministrar 5 pessoas no culto, ministre as 5 pessoas como se fosse uma grande multidão. Esse é o limite, o escopo que Deus nos deu. Façamos com excelência dentro do escopo que Deus nos deu. Não busque ser outra pessoa. Você não quer a luta daquela outra pessoa. Você quer só a sua, que já está de bom tamanho. Nós queremos simplesmente devolver para Deus a recompensa pelos seus sofrimentos. E isso a gente vai fazer com excelência quando nos posicionarmos o cotovelo sendo o cotovelo, sem querer ser o braço inteiro. Cotovelo, você é cotovelo, não adianta. O seu escopo de movimentação é esse, não é lá a grande coisa. Você depende do ombro para fazer isso. O resto é só isso aqui, ó. Né? Aqui é ombro. É pouquinho movimentação do cotovelo, mas pelo amor de Deus, você quer não ter cotovelo? Não, então cotovelo, aquieta-te, agradece por você ter esse movimento, porque o resto Deus deu lá para o punho, para a mão, Deus deu para o ombro, e se você fizer o que você foi chamado para fazer, o resto do corpo está bem alinhado. Tudo vai dar certo. Amém? Amém. Celebre então os limites e as fronteiras que Deus te deu. Para de cobiçar o do outro. Lembre-se de que somos escolhidos. O povo precisou lembrar que era o povo escolhido. Com tudo que aconteceu, eles ainda eram o povo escolhido e ainda são o povo escolhido. E você é escolhido por Deus. Muitos são escolhidos, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, você foi chamado e você disse sim, então agora você é escolhido. Não se autoaborte, por favor. Celebre o fato de que, apesar de tudo que está acontecendo na sua vida, você é escolhido. E é porque você é escolhido que você é perseguido. Então, você quer ser escolhido? Pare de reclamar da perseguição. E vai entrar na sala do trono para receber a estratégia para abençoar aqueles que são os teus inimigos que te perseguem. Não estou falando de demônio, estou falando de pessoas. Pessoas precisam de salvação. Paulo foi perseguido até a morte, Pedro foi perseguido até a morte, Tiago foi perseguido até a morte. Percebe que todos eles foram perseguidos até a morte, morreram, dando a recompensa a Jesus pelos seus sofrimentos, foram participantes dos seus sofrimentos até mesmo na morte. Mas não deixaram de amar e foram semeados para que mais vidas pudessem ser colhidas. Nós somos também semeados para que outras vidas venham para Cristo. Isso é ministério, amado. Você está ministrando para você ganhar likes, você está ministrando para vidas serem salvas, libertas, curadas, saradas, para que elas tenham o conhecimento necessário para avançar. Tira os olhos de você, coloca os olhos em Jesus e Ele vai alinhar a tua visão em nome de Jesus. Amém? 8º ponto. O Senhor nos dá acesso à riqueza, pureza, justiça e bênçãos. Veja na sua vida, Ele fez isso para o povo de Israel, Moisés está recontando isso, está relembrando essas bênçãos no seu relato de Deuteronômio, e nós precisamos fazer também uma avaliação, esqueci da palavra comercial agora, de tudo que nós temos. A palavra está assim na ponta da língua. Precisamos saber quais são as riquezas que Deus nos deu, qual é a pureza que Ele nos deu, qual é a justiça e as bênçãos, Ele nos deu acesso a tudo isso. Graças a Deus Ele nos deu isso. Usamos, não usamos? Vamos usar? Como? Qual é a estratégia, Deus, para nós usarmos tudo isso que o Senhor tem nos dado ao longo da nossa jornada? E agradeça por isso. Ele nos deu acesso a muitas coisas e vai continuar nos dando acesso, mas se você não foi fiel no pouco, como é que Ele pode confiar em você sobre o muito? Se Ele te deu pouca revelação, você não fez nada com ela, por que Ele vai te dar mais revelação?
Se ele te deu recursos e você usou só para você, não fez mais nada por ninguém, por que ele vai te dar mais? Percebe? Ele não veio só por si mesmo, ele veio por toda a humanidade. Nós somos seus filhos, nós somos sacerdócio santo e real segundo a ordem de Melquisedeque, é uma ordem que transborda continuamente sobre vidas que estão indo para o inferno, que estão em trevas e que precisam de exposição a essa luz. Então, se Deus te deu luz, sai debaixo da mesa e deixa essa luz brilhar, senão ele não te dá mais luz, porque você não está sendo fiel no pouco, para que ele vai te dar muito? Ele nos deu uma canção que nos define, ele nos deu uma canção, a canção que o povo recebeu, lá em Moisés, está em Êxodo 15, então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico a Yahvé, e disseram, cantarei a Jeová, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Jeová é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Esse é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. Jeová é homem de guerra, o Senhor, Jeová é o seu nome. Lançou no mar os cavalos de Faraó e o seu exército e os seus capitães afogaram-se no meio do mar. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Jeová, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Jeová, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor e que os consome como restolho. Com o refolgar das tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam em um montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. E o inimigo dizia, perseguirei, alcançarei e repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles e arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Mas, Deus, sopraste com o teu vento e o mar os encobriu e afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Jeová, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência, guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor. Pela grandeza do teu braço emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Jeová, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Jeová, para a tua habitação, no santuário, ó Jeová, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Jeová reinará por todo sempre, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar e Jeová fez tornar sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. E a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia, cantai a Jeová, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. E a canção do Apocalipse, porque nós vamos continuar ensaiando essa canção de Moisés, lá no capítulo 15, no versículo 3 diz assim, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá?
Quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Nós vemos esse cântico sendo cantado já na segunda vinda de Cristo, lá na 7ª trombeta. Aqueles que subiram, os mártires do Apocalipse, sobem e estão aguardando agora o derramar das bacias da fúria e estão cantando e exaltando ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores com a canção de Moisés e a canção do Cordeiro. Precisamos ensaiar essas canções de vitórias passadas, que são um prelúdio das vitórias futuras. Amém? Em nome de Jesus. E nós vamos também ensaiar o que Deus está dizendo a respeito do nosso futuro. E para isso, nós precisamos conhecer o nosso futuro. E eu quero te convidar a assistir os nossos conteúdos no YouTube, os nossos seminários do Apocalipse, os seminários escatológicos, que estão nos ensinando das coisas que estão por vir, para que nós possamos ensaiar a nossa resposta, que nós possamos corresponder com Deus em intercessão, em adoração e preparando a nossa nação, as nossas famílias para a vinda do nosso amado. Mas sem conhecimento, como é que nós podemos nos posicionarmos? Como é que a gente pode se preparar se nós não sabemos o que vai acontecer? Primeiro, se você não souber de nada do Apocalipse, se você tiver uma intimidade absurda com o Espírito Santo, você vai ficar bem, não se preocupe. Mas ele também nos chama a termos conhecimento, porque pela falta de conhecimento perece o povo. Então nós precisamos das duas coisas. Jesus é a palavra que foi deixada para nós, para nos preparar, e o Espírito Santo é o que nos traz a essência dessa palavra, para nos mover e nos posicionar em preparo. Nós precisamos das duas coisas, o conhecimento e o espírito do conhecimento, que é o Espírito Santo de Deus habitando em nós, amém? Então nós precisamos cultivar essa intimidade com o Espírito Santo e precisamos buscar o conhecimento em nome de Jesus. Aliás, queridos, essa semana entra no ar o nosso site com todos os nossos seminários, para ficar mais fácil para vocês acharem o nosso conteúdo. Eu sei que tem muita gente que entra no YouTube e não consegue achar o nosso conteúdo, mas agora pelo site nós vamos conseguir colocar lá seminários, todos eles na sua ordem, com todos os materiais anexos, todos os vídeos, e ninguém mais vai se perder procurando os nossos materiais, em nome de Jesus, amém? Nós também estamos começando a produzir agora todo o material escrito. Mês que vem, não vou nem prometer, a gente já está em fevereiro, né? Quem sabe para março a gente consegue ter um material quase pronto aí, porque o processo demora, né? Eu estou terminando a minha edição, depois eu preciso mandar para uma outra pessoa fazer a revisão da minha edição, né, de tudo que a gente escreveu, e depois a gente tem que preparar o seminário novo em cima desse material, porque todo material, quando passa por aqui, vindo daqui, ele cresce, parece que ele multiplica. Então tem muito mais coisa para a gente acrescentar. Então, estejam aí na expectativa, amém? Em nome de Jesus. Vamos cear, selando esta palavra que nós recebemos. Vamos ensaiar, vamos aprender a fazer essa análise, esse saldo, essa investigação de tudo que Deus já fez em nossas vidas, ver o que nós podemos aprender com tudo isso, celebrar ou o livramento do Senhor nas nossas burrices, ou a vitória do Senhor quando Ele vem nos resgatar, não é? E aquilo que nós vamos aprender, nós vamos celebrar tudo isso para que nós possamos inventário, lembrei a palavra, inventário. Vamos fazer um inventário de tudo que tem aqui na nossa vida e vamos ensaiar para o nosso futuro o preparo, o posicionamento, em nome de Jesus, amém? Senhor, nós te agradecemos porque não fazemos isso sozinhos, fazemos isso com o Senhor. E precisamos do teu DNA, precisamos da tua carne na nossa carne, tua mente na nossa mente. Precisamos dos teus pés movendo os nossos pés e tuas mãos movendo nossas mãos, teu coração batendo em nosso peito. Por isso nós comemos de ti, este teu corpo que foi rasgado, moído, partido, abrindo o caminho para a reconciliação com o nosso Papai amado, para que nós pudéssemos ter acesso à árvore da vida de novo e de eternidade a eternidade permanecermos contigo.
nós comemos de ti, Senhor. Lembrando da tua morte, do teu sepultamento e da tua ressurreição. Comemos da tua carne, do Filho de Deus, concebido pelo Espírito Santo de Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada, Jesus. Maracatush madkale dirababasharata kin morbatuya larabaya dore babashora katatalara manatur. Este nada mais é do que mais um ensaio até que o Senhor venha. Nós comemos até que o Senhor venha. Nós comemos e celebramos e ensaiamos para a tua vinda, Senhor, comendo de ti e bebendo de ti. O Brasil come de ti. Rocha viva, rocha viva. Nós bebemos do teu sangue, o sangue com o DNA divino, o sangue daquele que estava com Deus e era Deus. Desde o princípio tu és Deus. Tu és aquele que é e que era e que há de vir. Tu és o grande eu sou. Não podemos escapar da tua divindade, Senhor, e se o fizermos, estamos caminhando por caminhos tortuosos. Sim, Jesus, tu és Deus. Tu és Deus, aquele que desceu da glória e entrou no barro para nos salvar. Nós bebemos deste sangue cheio da tua luz gloriosa, da tua vida. A tua vida é a vida dos homens. E a tua vida é a luz dos homens. A tua vida nos ilumina. A tua glória vem sobre nós, resplandece sobre nós. Por causa do teu sacrifício, nós bebemos de ti, Jesus. Bebemos do teu sangue, o sangue de Deus. Da matéria-prima que saiu de dentro do próprio Deus. Deus Criador. Jesus, aquele que antes da fundação do mundo era. O Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. Só o Senhor pode gerar o entendimento dessas coisas tão profundas. E nós te pedimos, Senhor, não nos deixa usar o entendimento humano para tentar entender coisas que são fora do escopo da humanidade. São coisas espirituais. Não fazem sentido com o racional humano. Mas declaramos que tu, Jesus, tu és Deus. E nós bebemos deste sangue divino. O Brasil bebe do sangue do Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado desta terra. Amém, amados? Lechaim. Aleluia. Abençoada a semana de ensaios a todos. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Subam em adoração. Subam, subam. Alcem voo. As asas do Espírito. Deixa o Espírito Santo te levar de um lado para o outro. Seja uma oferta nas mãos de Deus. Deixa Ele te usar. Seja disponível. Amém, amado? Seja disponível para ser usado para a glória de Deus. Seja fiel no pouco. Pouco a pouco, a pouco, a pouco, Ele vai acrescentando uma medida, mais uma medida, mais uma medida. Não fique de olho na medida. Fica de olho naquele que está recebendo a glória. E receba do Espírito Santo toda a instrução, a estratégia de multiplicação de vidas para Ele. Ele quer as vidas. Amém, amados? Ele quer vidas. Ele morreu por vidas. Todo recurso que Ele te der,
Busque o Espírito Santo para saber como usar, como multiplicar, como semear, para que mais vidas venham a dar a Ele a glória que lhe é devida. Amém. Amo vocês. Deus os abençoe em nome de Jesus. Shalom, shalom.